Olá, neste vídeo vou apresentar um trabalho de cálculo de movimento de terras, portanto escavações e aterros, numa obra de edificação de um edifício. Este cálculo de movimento de terras é feito com base em aerofotogrametria e topografia GNSS e é uma forma de calcular muito importante para empresas de construção civil, de construção de edifícios, de construção de estradas, de empresas mineiras, de empresas que façam gestão de estoque de materiais a granel, enfim, é uma forma de calcular muito eficaz, de alta precisão. Eu tenho aqui no ecrã um exemplo de uma obra feita com um drone DJI Mavic 3 Enterprise RTK e fui acompanhando esta obra mensalmente. Portanto, periodicamente desloquei-me à obra e fui fazer o auto de medição, ou seja, para calcular o movimento de terras em escavação e aterro entre autos de medição. É importante que este acompanhamento de obras para cálculo de volume de terras tenha o seu início imediatamente após a limpeza, a desbatação e limpeza do terreno. Imediatamente após essa desbatação e limpeza, deve-se fazer um mapeamento aerofotogramétrico para que sirva de base a todos os autos de medição que se venham a executar periodicamente. Neste caso, eu não peguei na obra logo de início, portanto, a obra já estava em execução, e eu simulei aqui um modelo digital do terreno de início da obra antes de qualquer escavação. Portanto, é o que eu designei aqui como base. Paralelamente ao mapeamento aerofotogramétrico feito com o drone DJI Mavic 3 Enterprise RTK, eu faço o levantamento sempre de alguns pontos de controle. Portanto, neste caso, eu coloquei aqui uma série de pontos de controle na periferia da área de intervenção, pontos esses que foram coletados com uma antena GNSS, com um rover GNSS RTK, uma iTarget V200. Portanto, estes pontos de controle são essenciais para calibrar os modelos. Fiz o auto 1 e na altura da execução do auto número 1 a obra encontrava-se neste estado, ou seja, tinha havido escavações aqui nesta área e aterros aqui nesta área, ou seja, retirou-se terras desta zona, levou-se para Vazadouro, mas alguma parte dessa terra foi acumulada aqui para alguns aterros necessários no final da obra. Portanto, esta era a situação no auto 1. Feito o cálculo do movimento de terras, eu vou desligar só os pontos de controle. Feito o cálculo do movimento de terras, eu tenho aqui a azul a área que foi escavada e a amarelo a área de aterros. Portanto, eu posso verificar que foram escavados 4.371,3 metros cúbicos de terra nesta zona que está aqui demarcada a azul e foram aterrados em obra 32 mais 804. Ora, 804 mais 32 dá 836, quer dizer que a diferença entre estes dois aterros e a escavação foi a terra que foi transportada para Vazadouro. Todo este cálculo é feito com uma grande precisão centimétrica, precisamente porque os pontos de controle coletados pelo rover GNSS dão uma grande precisão a este modelo digital do terreno. No auto número 2 foi feito outro mapeamento aerofotogramétrico e foi calculado o movimento de terras do auto número 2 em relação ao auto número 1. Ou seja, entre o auto número 1 e o auto número 2
foram escavados mais 921,89 metros cúbicos, que é esta área aqui azul, e foi aterrado em obra este pequeno montinho aqui de 19 metros cúbicos, mais 268. Portanto, este cálculo pode ser feito de um auto em relação ao auto do mês anterior ou do auto em relação à base. Portanto, nós podemos calcular isto entre autos de medição ou entre a base, ou seja, o início da obra, e o auto respectivo. Portanto, eu neste momento estou a ver o que foi movimentado de terras entre o auto número 1 e o auto número 2, mas eu posso ver o que é que foi movimentado entre o início da obra, antes de qualquer escavação ou aterro, até ao auto número 2. É aquilo que vemos agora aqui na figura. Portanto, desde o início da obra, ou seja, imediatamente após a desmatação e limpeza do terreno, até ao auto número 2, eu sei que foram escavados 5.269,4 metros cúbicos, foram aterrados em obra 30 metros cúbicos, mais 788, mais 251. Portanto, se eu somar estes três aterros e subtrair ao volume de terra escavada, eu posso calcular o volume de terras transportado a Vazadouro desde o início da obra até ao auto número 2. O que estamos a ver agora aqui na imagem é a situação da obra no auto número 3. Portanto, no auto número 3 a obra encontrava-se nesta situação. Vamos então ver qual foi o movimento de terras em escavação e em aterro entre o auto número 2 e o auto número 3. Portanto, na figura eu posso ver que entre o auto número 2 e o auto número 3 foi escavada esta área aqui azul, um azul claro, ou seja, 447 metros cúbicos mais 407 metros cúbicos, e foi aterrada em obra 331 mais 115. Portanto, somando os dois aterros, subtraindo a área de escavação, eu sei qual foi o volume de terras transportada a Vazadouro. Ou seja, nesta obra, o empreiteiro vai escavando terras, algumas delas vai depositando aqui na obra para volumes de reserva, estoques de reserva, e outra parte vai transportando a Vazadouro. Evidentemente que isto com a topografia clássica, o topógrafo tinha que ter sempre a indicação de onde é que foi escavado, de onde é que foi aterrado, para depois ir fazer o levantamento. Neste caso da aerofotogrametria, não há necessidade de o operador ou o topógrafo que faz esta aerofotogrametria tenha qualquer tipo de informação. Ele, com o voo do drone, mapeia a área e, através deste software Agisoft MetaShape Pro, conseguimos identificar quais foram os movimentos na obra, movimentos de aterro, movimentos de escavação. Podemos até ter a percepção do caminho por onde circularam as máquinas. Portanto, não há necessidade de que o empreiteiro ou a fiscalização informem o topógrafo de onde é que foi escavado, onde é que foi aterrado, para fazer especificamente a medição desses volumes. Não é necessária essa informação. Através da aerofotogrametria, eu faço o mapeamento, não preciso de qualquer informação, porque o mapeamento vai-me fazer a comparação entre o modelo digital do terreno neste auto e o modelo digital do terreno no auto anterior, e permite-me calcular as áreas escavadas e as áreas aterradas e, aliás, os volumes escavados, os volumes aterrados e o diferencial, o volume de terras transportado a Vazadouro. Portanto, eu faço isto mensalmente ou periodicamente, consoante a necessidade em termos de automedição, com muita facilidade. Não preciso de andar aqui sobre estes montes de aterro com o receptor GNSS a levantar pontos, nem aqui nas zonas escavadas, até porque podem estar ilameadas e o processo é bastante difícil. Portanto, com o drone, eu consigo fazer este cálculo com alta precisão, uma vez que estou sempre a basear-me em pontos de controle coletados por um rover GNSS RTK. Portanto, estou a falar aqui em precisões centimétricas, com erros de 1, 2, 3 centímetros. Podemos verificar
aqui, por exemplo, no auto número 3, aqui nesta tabela do lado esquerdo, eu estou a ver os erros. Os erros em este e norte andam na ordem de 1 centímetro a 2 centímetros. E os erros altimétricos, o máximo erro que eu tenho aqui é de 3 centímetros. Portanto, tenho aqui uma grande precisão no cálculo deste volume de terras. Portanto, eu vou fazendo isto automedição a automedição e, neste caso, que já vamos no auto número 7, a obra, neste momento, encontra-se nesta situação. Ou seja, temos aqui nesta zona azul escuro a área que foi escavada e nesta zona aqui a área que foi aterrada. Vamos ver que volumes de terras é que foram escavados e aterrados entre o início da obra e o auto número 7. Eu posso verificar que desde o início da obra, ou seja, antes de começar qualquer escavação ou qualquer aterro, até ao auto número 7, foram escavados 14.354 metros cúbicos e foram aterrados 1.627,9 metros cúbicos. A diferença entre a escavação e o aterro, o volume de diferença entre estes dois volumes de escavação e de aterro, foi o volume de terra transportado a Vazadouro. Portanto, esta é a situação desde o início da obra até ao auto número 7, e agora vamos ver entre o auto número 6 e o auto número 7. Portanto, entre o auto número 6 e o auto número 7, foi escavada nesta área azul clarinho, foram escavados 3.481,5 metros cúbicos. Aqui, nesta zona, foram retiradas terras, ou seja, corresponde à escavação de 247 metros cúbicos. Foram retiradas terras aqui de 471 metros cúbicos e foi colocada terra aqui num volume de 596,67 metros cúbicos. Portanto, eu somando estas três áreas de escavação, subtraindo a área deste aterro, eu sei que entre o auto número 6 e número 7 é a diferença entre estes valores. Portanto, vou somar estes três volumes de escavação, subtraio o volume de aterro e sei que volume de terras é que foram transportados a Vazadouro entre o auto número 6 e o auto número 7. Portanto, como disse, tudo isto é calculado com uma alta precisão, através da aerofotogrametria e da utilização de um drone. Repito que o mapeamento aerofotogramétrico está sempre baseado em pontos de controle. Neste caso aqui eu tenho 7 pontos de controle coletados por uma antena GNSS RTK, georreferenciados, portanto, e com uma margem de erro que vamos ver aqui. Neste caso, no auto número 7, estes pontos de controle podem ser sempre os mesmos e devem ser sempre os mesmos, portanto, devem ser marcados no terreno fora da obra para que sirvam de referência para todos os autos de medição. Eu posso ver que este modelo digital do terreno tem erros em este de no máximo 2,2 cm, podemos ver aqui no lado esquerdo. Em norte, portanto, isto coordenadas planimétricas, 1 cm, 1,4, 1,1, e em altura são sempre um bocadinho superiores, 1,7, 1,1, 1,4, 1,3, 1,7 cm. Portanto, podemos concluir que a precisão desta metodologia de cálculo de volume de terras em escavação e aterro com base em aerofotogrametria feita com drones, neste caso drones RTK, não tem que ser RTK, mas neste caso foi um drone RTK, baseado em pontos de controle coletados por um receptor GNSS RTK, neste caso foi o MyTarget V200, portanto podemos obter aqui o cálculo de volume de terras de alta precisão, com muito menos trabalho do que se fosse feito na topografia clássica, apenas com o receptor GNSS ou com uma estação total. Portanto, com a topografia clássica, isto daria muito mais trabalho, levava muito mais tempo. Com a utilização destas novas tecnologias, o cálculo de volume de terras, de escavação, de aterro e transporte a Vazadouro tornou-se muito mais simples,
Daí eu ter feito este vídeo para que, se quem estiver a ver tiver uma empresa de construções para edificações em que tenha que fazer escavações, uma empresa de estradas que tenha que fazer movimentos de terras em estradas, ou empresas que trabalhem em urbanismo, movimentos de terras para urbanizações, empresas mineiras de minas a céu aberto para cálculo de volumes de desmonte, empresas que trabalhem com estocagem de material a granel, que podem calcular os seus volumes com muito mais rapidez e precisão. Este vídeo demonstra isto, daí a minha preocupação de mostrar aqui um exemplo prático que pode demonstrar que, de facto, a aerofotogrametria feita com drones, sempre apoiada por receptor GNSS RTK, garante-nos uma precisão muito grande. Espero que tenha gostado. Se precisar de alguma colaboração, de alguma parceria, estou à disposição. É só mandar-me uma mensagem, entraremos em contacto e vamos então para a frente colaborar neste tipo de trabalhos. Obrigado por ter assistido.